Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Tem algumas pessoas entrando. A gente vai aguardar, pessoal, para quem está entrando agora, até uns 3 minutinhos, então dá às 13h33 até umas 13h34, para dar tempo aí de todo mundo entrar, se organizar, entender aqui o ambiente do nosso Zoom. E aí a gente já começa o nosso bate-papo, tá? O nosso webinar sobre a jornada da carne, como falhas operacionais do varejo geram perdas no ponto de venda. Pessoal, a gente já tem bastante gente dentro da sala, então a gente vai aguardar ainda esses minutinhos. Enquanto isso, se vocês puderem colocar aí no chat, né? Na minha tela está aqui do lado direito. Coloquem o nome de vocês, da onde que vocês estão falando. Quem já acompanha nossos webinars sabe que a gente sempre pede. Eu estava conversando aqui com a Fabi agora há pouco, e é muito legal quando a gente tem esse retorno de vocês para entender com quem que a gente está falando, né? Além do nome, por favor, deixem aí a área de atuação. Se está falando de supermercado, de indústria, se quiserem compartilhar qual que é o supermercado, qual que é a indústria, se é prevenção de perdas, se é comprador, se é gerente de loja, se é açougueiro, comentem aí para a gente ir interagindo. E Fernando de Blumenau, falando da Cooper, supervisor de açougue, legal, Fernando, muito bem-vindo. Gabriel, multiplicador do Garcia. José, loja Ilha da Figueira, Tacarejo, Jaraguá do Sul. Taíra, Brasília do Atacado, Açougueira. Lisiane Rodrigues, responsável técnica da Angelone de Curitiba, seja muito bem-vinda. Ivo, da Cooper Garcia, agente de prevenção de perdas. Adriano, supervisor de açougue de Blumenau, muito bem-vindo. Lindomar, supervisor de açougue também. Lindomar, muito bem-vindo. Tem bastante gente comentando, acho que eu não vou conseguir ler o de todo mundo, mas a Fabi está acompanhando também, né, Fabi? Bom, Silvânia, gerente de loja, preço baixo, atacadista Pará. Bruno, açougueiro da Cooper Garcia, tá junto com o Gabriel. Marcos, contador supermercado, Kibe, São Paulo, capital. Cláudia Rosas, nutricionista RT de supermercado, Ceará, Mirim. Mirim, Rio Grande do Norte. Aldenir, multiplicador de açougue, loja Água Verde, em Blumenau. Então a gente tem pessoas aqui de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Brasília, São Paulo. Tá bem diversificado, né? A gente Pará, consegue parar, mas acho que em geral o varejo aqui em peso. Tem alguém da indústria, algum fornecedor? Leito multiplicador de açougue, Cooper Indaial, centro, preço baixo atacadista, atacado, varejo, clusters aqui diferentes também para a gente tratar, mas as dores muitas vezes, na grande maioria, são as mesmas, né, Fabi? são, viu? Cristiane, relacionamento da Paripasso, Cris, médico veterinário, responsáveis técnicos também, tem bastante aqui, supervisor. Gerente de loja, coordenador de vendas. Então, temos áreas comerciais, áreas estratégicas, prevenção de perdas, responsáveis técnicos, consultora de frigoríficos, Ana Carolina. Seja muito bem-vinda. Pessoal, a gente já passou 5 minutos, tinha falado que seriam três, mas bastante gente já entrou aqui na sala. Eu acho que a gente já está com um tempo hábil para dar início ao nosso webinar e a gente conseguir cumprir o nosso prazo aqui programado de 1 hora no nosso webinar. Acredito, estava conversando com a Fabi, que a gente não vai precisar usar a nossa 1 hora. Vamos tentar se manter aqui dentro do tempo, porque quem acompanhou o webinar de terça-feira sabe que a gente passou um pouquinho do horário. Bom. Antes de passar falar a palavra para a Fabi, para ela poder se apresentar, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Como a gente, dentro dos nossos webinars, a gente tem proposto ao menos aí 2 webinars por mês, trazendo assuntos diversos. Quem não segue a Paripasso, vai lá nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, acompanhe nossas postagens, porque o intuito do nosso webinar é levar a informação, seja você
qualquer elo da cadeia de alimentos, tá? E também diferentes setores. Então, produtores, distribuidores, fornecedores do varejo, varejo, indústria, insumo de alimentos de um modo geral, trazendo assuntos dessa cadeia de alimentos. Hoje, a gente está, essa semana, organizando a jornada da carne. Então, na terça-feira, a gente trouxe a Thaís, uma consultora, para conversar sobre os processos de indústria, muito focado em qualidade, em rendimento, mas já fazendo a conexão com o varejo. E agora a gente dá o próximo passo, que é ir para dentro das lojas, né? Desde o recebimento até a exposição, quais são os cuidados operacionais dentro das lojas, para reduzir as perdas, né, e melhorar o produto ali no ponto de venda. Bom, recadinhos paroquiais. Pessoal, tem um QIA aí embaixo, o nosso Q&A, que ele serve para vocês deixarem as dúvidas. Ele é anônimo, então somente eu vou conseguir ter acesso. Então podem deixar dúvidas que vocês querem fazer, que depois eu replico aqui para a Fabi, ou se forem perguntas para mim também, vão deixando aí seus questionamentos. Claro que vocês podem também usar o chat aqui do lado direito, podem também fazer perguntas através desse canal, aí todo mundo vai acompanhar a pergunta de vocês. E também tem as reações, né? É a nossa interação aqui dentro do webinar. Vocês possam deixar aí o coraçãozinho de vocês, poder dar risada para a gente, aplaudir quando vocês acharem que o assunto é interessante, deixar o joinha, participem aí do nosso webinar ativamente. O chat já comentei, então o chat liberado. E o último recado é: a gente pediu para o pessoal na terça-feira e bastante gente repostou o nosso webinar. Então, tire uma foto, uma selfie, né, um print da tela participando aqui do webinar, da nossa conversa. E pode marcar a gente ali na @paripasso, no nosso Instagram, que tá o nosso time de marketing está aqui acompanhando também e ele vai repostar a publicação de vocês. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, se acomodem aí nas cadeiras e vamos dar início. Para quem não me conhece, meu nome é Pietro Schenardi, eu sou engenheiro agrônomo, aqui na Prepar sou especialista de qualidade, atuando em todos os elos da cadeia, desde o produtor até o ponto de venda. Trabalhei por muito tempo focado no setor hortifruti, hoje estou acompanhando os processos também dos demais setores em perecíveis, com muito foco em perecíveis. Né? Um trabalho bem atuante nessas frentes do varejo também. Fabi, vou passar a palavra para você. Antes de você dar início, já de antemão gostaria de agradecer. A Fabi é uma parceira de longa data aqui da Paripasso, uma consultora mega experiente, com muito tempo de varejo, mas também já atuou em indústria, tem um conhecimento muito vasto e eu tenho certeza que vai conseguir contribuir com muita informação para quem está aí nos assistindo hoje. Fabi, muito obrigado e seja muito bem-vinda. Gente, eu que agradeço aqui a Par e Passo. Minha formação é zootecnia, né? E eu sempre fui uma apaixonada pela carne. Eu fico muito feliz que tem muita gente aqui que eu chamo de profissionais da carne, independente se está sentado na cadeira fazendo a estratégica, independente se está lá na ponta fazendo o negócio acontecer, são pessoas que eu tenho certeza que se amam a carne ficam, né? Dizem que se a gente pisa no sangue do açougue, a gente não sai mais, né? E então eu agradeço a Paripasso, que é uma grande parceira e que faz um trabalho muito sério na cadeia de valor, né, dos alimentos. E vocês vão me ver falando bastante sobre cadeia de valor, que é realmente o que eu acredito, né? A gente teve terça-feira, manda um joinha aí para quem veio na terça-feira, só para eu saber quem viu a palestra da Thaís, né? Só para eu ter noção aqui da quantidade de pessoas que viram na terça-feira a palestra da Thaís, que foi super interessante. Né? Então, eu acredito nisso. Então, hoje o convite vai ser sempre para a gente olhar para essa visão 360 aqui, olhando para a cadeia de valor. Tá? Então, obrigada, Paripasso, obrigada, profissionais da carne que estão aqui. É, acho que você pode mudar Aí, já o pessoal, para próximo quem não slide. participou na terça-feira, eu não sei se já tá, o pessoal do marketing estiver aí no chat, deixa um comentário se já está no YouTube. Todos os nossos webinars eles ficam salvos depois no YouTube e vocês podem assistir. Então, para quem perdeu,
Assiste esse webinar e depois vocês podem ali no YouTube da Paripasso assistir o webinar de terça-feira também, que a gente trouxe esse tema da carne, do processo de açougue, mais voltado à indústria. É imperdível, tá, gente? Eu acho que vocês têm que ver. Quem não viu, não perca, né? É, com esses 25 anos, aí até um pouquinho mais, gente, de varejo, entre indústria e varejo, eu quero refletir aqui um pouquinho com vocês sobre o cenário que está hoje no açougue, tá? Você pode passar a próxima, Pietro, por favor? Quando a gente fala de perecíveis, né? O que está acontecendo? Né? Eu vi que tem muita gente aqui de varejo menor, mas já atacarejo também. O que está acontecendo? Perecíveis está vindo para frente na loja. Então, assim, muitos movimentos de muitos varejistas trazendo perecíveis para dentro da loja. Manda um joinha aqui quem já está em loja, que está com perecíveis dentro da loja, para eu ver o termômetro aqui. Ou pode pondo também no chat. E isso foi muito importante, principalmente nos últimos 5 anos que está acontecendo isso, né? Porque, gente, aquela frase, né? Ovo qualquer um vende, maionese qualquer um vende, mas perecíveis geralmente é a cara do varejo, né? E então o perecíveis vem ganhando esse protagonismo, ele vem sendo o foco de diferencial do varejo, e isso vai ganhar uma musculatura cada vez maior dentro do varejo, tá? E quando a gente fala de carne, eu acho que isso é mais ainda visto a importância da alimentação agora da carne, né? Então, eu acho que sim, a carne ela deixa de ser uma categoria importante, passa a ser uma categoria importantíssima, né? Principalmente junto com a FLV aí, tá? Você pode passar a próxima, Pietro, por favor, né? Eu acho que a carne ela vira uma categoria destino, né? Na maioria dos supermercadistas que estão aqui, dos RTs que estão participando, assim, cada vez mais vai ser importante ter uma categoria muito robusta como destino, e quando eu falo categoria destino, é o papel da categoria trazendo muita largura e profundidade dentro do cenário do supermercado, colocando a carne como protagonista, né? Porque, turma, a carne, ela traz principalmente tráfego para a loja, as pessoas vão na loja para comprar carne, porque, igual a gente falou, maciante, eu vou lá na esquina e pego. É, achocolatado, eu vou na esquina e pego. Mas quem confia vai no açougue referência, né? Todo mundo aqui fala, eu vou naquele açougue porque eu confio no açougue. E quem está na ponta de gôndola sabe. Se a gente faz alguma bobagem, a gente, né? É verdade, a gente perde o cliente, né? Então, acho que o mais importante é a gente se apropriar, turma, se apropriar do açougue como uma categoria altamente importante para o varejo, tá? Existem milhões hoje de robôs, de IA, de omnicanalidade, que você vende na plataforma do Instagram, você vende na plataforma do TikTok, tudo cresce loucamente, mas a carne não. A carne é no one-on-one, é no atendimento, é na diferenciação que a gente traz nesse momento da compra e na clareza, transparência e reputação, tá? Eu acho que esse é o nome da reputação. Se você não tem reputação no teu setor, você corre um grande risco aí de perder cada vez mais cliente. Então, acho que vamos nos apropriar desse momento, né? Eu acho que a carne nunca teve tão em alta. Você pode passar o próximo, Pedro, e eu fico muito feliz por isso, porque a gente vem fazendo e construindo um trabalho na categoria de carne, no açougue, de muitos anos, né? Desde que eu me lembro, gente, eu trabalhei com compra de carne, eu comprava assim, quem lembra dessa fase aí, depois me manda um joinha. Eu era compradora do Carrefour. Aí eu fazia assim, loja de Osasco. Eu comprava três carretas por semana de carne. E era 180 traseiros, 150 dianteiros, 200 pontas, segunda, quarta e sexta. Era
um volume muito grande. E o que a gente viu acontecendo no varejo, isso se inverte, tem um monte de loja, o volume diminui, mas agora o que está acontecendo de volta é um valor crescente aqui, um movimento crescente de volta de proteína, principalmente de proteína bovina. Thaís falou na terça-feira que o varejo, dados da Nielsen, no ano passado cresceu 8,8% no volume de carne bovina. Tá? Os Estados Unidos, que aqui nessa tela já incorporou essa inversão da tabela de nutrição. As nutricionistas me apoiem aí com o joinha, né? Então, a base antes era carboidrato e carne estava lá no topo da pirâmide. Isso se inverte agora. Então, o mais importante na visão agora, né, de alimentação saudável são as proteínas, carnes em geral e vegetais, acompanhados por queijos, óleos, azeites, né? E por último, panificação. Eu sou apaixonada também por panificação, mas pães, me desculpem, agora a gente é a bola da vez, né? Então, com essa inversão da pirâmide alimentar, fica mais importante, mais latente ainda, um trabalho muito pautado a uma metodologia de venda e de captura de valor, captura de cliente para os clientes, para os supermercadistas, principalmente agora, tá? E varejo tradicional, açougues tradicionais também nas lojas. Pode passar a próxima, Pietro, por favor? A gente abre o Instagram, abre aqui a rede social, gente, é uma enxurrada de pessoas falando da caneta emagrecedora, tá? Eu não quero aqui falar tecnicamente, porque eu não sou nem médica, nem nutricionista, mas já fui obesa, né? E sei da importância hoje da alimentação saudável. E falo que emagrecia, que eu não fiz bariátrica, eu não fiz, como pessoal aqui, eu tô falando, não fiz bariátrica, fiz o uso muito pouco de canetinha, mas uma coisa nesses 5 anos que eu aprendi de reeducação alimentar. Né? Toda vez que você senta na mesa de um médico, de um nutricionista, essas canetas estão ficando mais baratas, vão se tornar aí de uso oral, o que eu acho super importante, tá? Porque a obesidade para mim é doença e eu acho que tem que ser tratada como doença, mas o impacto disso, ele começou e não vai parar. Eu li uma frase super interessante essa semana, falou que os supermercados vão ter que emagrecer. As gôndolas vão ter que emagrecer junto com quem está usando as canetinhas emagrecedoras. Gente, para quem está aqui, profissionais da carne, assim, o emagrecer é comer proteína principalmente, tá? Claro, com todo o apoio médico aí, nutricional e outros grupos de alimentos, mas a proteína ela ganha um protagonismo que a gente nunca teve antes aqui, que a gente nunca viu. Eu tô há 30 anos trabalhando com carne que eu nunca vi esse protagonismo antes, tá? Então agora é a hora da gente olhar para dentro, o que que eu tô fazendo, como é que tá o meu açougue, para a gente surfar nessa onda com louvor, porque o pessoal tá saindo de casa para comprar carne como nunca antes. Se a gente cresceu 8,8, ano que vem a gente vai ver quanto que cresceu em 26, eu tenho certeza que vai continuar crescendo, tá? Fabi, tem uma dúvida aqui que fizeram no chat. Aqui, pessoal, então, para quem entrou depois, tem o Q&A ali embaixo. Vocês podem deixar as dúvidas que eu vou pausando aqui um pouco, até para a Fabi respirar um pouco, eu vou direcionar algumas perguntas para ela. Sendo um setor de tráfego dentro da loja, um setor que traz o cliente para dentro da loja, por que ficar na entrada da loja, né? Eu sempre dei treinamento do Hortifruti teve essa mudança, então foi a sétima geração ali do layout do Pão de Açúcar, que ele começou a trazer para frente de loja o FLV, e hoje boa parte das lojas que a gente vai, principalmente lojas que estão inaugurando,
o FLV ele está logo na entrada. E realmente, se você parar para pensar, acaba não fazendo muito sentido, porque é um os produtos perecíveis, ele aumentam a circulação e atraem os clientes para dentro da loja. Eu preciso comprar banana praticamente todo dia e o arroz eu compro uma vez no mês. Se eu vou todo dia, por que não é estratégico eu deixar lá atrás e o cliente ele percorrer toda a minha loja comprando por insumo outras coisas? E também, por que que quando ele entra na loja, eu vou colocar um produto perecível lá embaixo do carrinho, sendo que ele poderia colocar produtos menos sensíveis antes e colocar o perecível só no final? Aí vem a explicação, né? Aí eu falo do hortifruti, depois você pode falar que você tem mais Tá. propriedade em relação a esses produtos carnes, ao açougue. Do hortifruti fala muito sobre as características organolépticas, né? De cor, aroma, textura, sabor, ou seja, experiência de compra. Eu acho que vem muito dessa confiabilidade que você trouxe também, né, Fabi? Se você tem um açougue muito bem posicionado, ele serve como vitrine, né? Ele é a vitrine da sua loja. E perecível, quando ele é muito bem executado, ele fideliza o cliente. E o cliente ele vai acabar entrando na loja e colocando os outros insumos para dentro do carrinho também, né? Mas quando ele já entra no supermercado, você não tem um perecível muito bem consolidado, atrativo, colorido, com boa Cheiroso. exposição e principalmente, eu acho que o principal pilar, qualidade. Ele vai deixar tudo que ele colocou no carrinho, no meio do caminho, e vai procurar outra loja, né? Eu acho que principalmente o que me faz, né? A gente tem um monte de gente que estuda isso, né? Mas o que me faz ir para a loja tá lá na minha listinha de compra, e a alta penetração de cesta, principalmente de carnes e hortifruti, ela sempre vai estar nos primeiros itens, porque é o que a gente vai com mais frequência comprar. E quando eu estou dentro do supermercado, independente se eu vou pôr o amaciante, a caixa de sabão, aquilo é exatamente a vitrine. Né? Então, não é a ordem de compra, mas é como eu vou receber e o que eu quero mandar de recado, né, para o meu cliente. Aqui tem bastante gente de ponta de gôndola. E a gente sabe que às vezes no açougue, olha, já faz para mim tal e tal coisa, eu volto aqui para pegar. Acontece isso um monte, né? Mas eu acho que o mais importante é ter esta vitrine muito bem exposta para o cliente para isso, para causar esse desejo de entrar, né? A lista ela sempre vai estar, gente, com um monte de perecíveis e também com a mercearia, né? Essa ordem não vale a pena a gente discutir aqui agora, porque eu acho que não é o fórum, mas sim como vitrine, tá? A gente tem um cliente que eu acho que ele deu tanta importância para o açougue, veio crescendo tanto com o açougue, e o açougue dele ainda é de loja antiga e está no fundo da loja, que ele fala assim: nós não somos um supermercado, nós somos um grande açougue que vende supermercado, né? Então, acho que o recado aqui é esse: independente de estar para frente ou não, isso é uma estratégia que ainda precisa de muito dinheiro para ser investido, porque retrofit isso é muito caro, e geralmente no açougue todas as estruturas estão para o lado de trás, que são as câmeras frigoríficas e tudo, mas o movimento existe de trazer para frente, de trazer para frente como vitrine. Existe o certo, existe o errado, existe o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é a gente ter um açougue impecável. Mas aonde estar, a gente sabe que isso é tendência, como vitrine mesmo, tá? Posso dar sequência aqui, Fabi? Vamos lá? E aí a gente se Então, pergunta, né, gente, assim, e agora, né? Como é que o pessoal todo que está aqui, como é que está o meu açougue, né? E aí eu falo assim, antes da gente falar, meu açougue vende tanto, venda, volume, margem, que é o que a gente vê todo dia, é assim, como é que tá o exame de sangue, sabe, do meu açougue? Como é que estão as minhas rotinas? Então, o convite aqui para cada um de vocês é a gente olhar mesmo para a gôndola e ver como é que tá
honestamente o que eu quero transparecer para o meu cliente, olhando o padrão de corte, olhando validade, eu tenho produto vencido, não tem isso daí, a gente encontra a gente nas consultorias que a gente faz. Mas assim, olhar com sinceridade como é que está a minha ponta de gôndola e qual que é esse termômetro, como se fosse um exame mesmo. Para quê? Para a gente atacar o nosso diagnóstico, a gente conseguir fazer o diagnóstico. Aí a próxima pergunta, eu acho que você pode mudar, Pietro, aqui. Outra pergunta do nosso grande diagnóstico de açougue é assim: quem são os meus fornecedores? Qual que é o meu padrão de recebimento? O supermercado que eu estou atuando, ele tem um padrão de recebimento? Porque isso, gente, pode mudar tudo, pode mudar todo o resultado também de uma empresa. Eu acho que quem não viu a Thaís é importante ver. A Thaís fala assim de técnicas muito boas e eficientes que a indústria está trazendo, que está usando hoje e tem disponível no mercado para isso ser usado. Então eu trago aqui uma foto de uma de um cliente que eu fui de um contrafilé, tá? E ele não tinha padrão de recebimento. Aí eu falei assim: vamos fazer um corte então aqui, faz o teu bife de contrafilé. Aí ele começou a fazer. Olha o que, que ele tira disso. Então, eu não estou conseguindo enxergar direito, estava com 7 quilos, 715, foi para 5,510 quilos. Né? Então, muita perda só para entrar no padrão. Tá? Isso a gente vê todos os dias. Então, a primeira coisa, gente, qual que é o nosso padrão de recebimento? Tá? Acho que você pode ir para o próximo. Eu fui passando ali porque eu estava tentando dar zoom, mas não Ah, consegui. não tem problema, não tem problema. E uma outra pergunta também, assim, antes da gente fazer um diagnóstico, fazer uma estratégia, assim, como é que está o meu açougue? Ele atende às necessidades da pessoa que vai lá comprar, da pessoa que está tomando a decisão na hora de comprar? Meu sortimento é adequado? Minha disponibilidade de cortes é adequada? Isso é super importante para a gente desenhar a estratégia do açougue, porque muitas vezes a gente olha para algumas coisas que parecem óbvias, mas que na correria do dia a dia, que o varejo é correria, é pancadaria, a gente não vê. Vou te dar um exemplo. Fui num cliente e ele tem um açougue incrível, só que ele não fazia bife de filé de frango. Né? Então, essa sensibilidade de olhar o que o cliente quer, ele só põe o peito de frango inteiro, não fazia o bife de filé de frango, tá? Então, olhar o tempo inteiro para isso, porque através da minha arquitetura de cortes que eu vou conseguir me posicionar e manter esse tráfego na loja. Você fala assim, nossa, eu tenho que ir lá ficar no atendimento, eu tenho que ir lá pedir para o açougueiro fazer, né? Pegar no balcão, pedir para o açougueiro fazer. Então, esse é um grande ponto para a gente olhar com muito cuidado, tá? E o próximo slide, que é o que eu chamo das regrinhas de ouro, porque não adianta a gente ter uma estratégia incrível e a gente perder tudo que a gente chama perder na ponta da faca, tá? Então, aqui é um exemplo de como ser cortado uma carne. Aqui é o filé mignon. Então, quantas vezes a gente vai em algum cliente que essa pelinha branca, essa membrana branca sai com um monte de carne? A conta é simples, tá? Se eu tiro 100 gramas de filé mignon, o filé mignon hoje está sendo vendido a R$ 80, R$ 90, mais ou menos isso. Se eu tiro 100 gramas, quanto que isso representa? Se eu tiro 10 gramas, quanto isso representa na rede inteira? Isso é uma fortuna, gente. Isso é um dos pontos principais da perda. Vou trazer um outro exemplo aqui, Pietro, que eu fui num outro cliente e aí, na hora que eu estava vendo os cortes, isso tudo no diagnóstico, né? Eles cortavam, eles pegavam o contrafilé, e aí eles cortavam toda a lateral do contrafilé. E aí eu comecei a perceber que todos os cortes do contrafilé estavam como se tivesse passado uma régua, sabe? E sem aquela lateralzinha assim do contrafilé. Eu falei, gente, me explica. Aí a resposta foi: é para caber na bandeja.
Quanto que custa um quilo de contrafilé? Se tem comprador aqui, por quanto vocês estão comprando o quilo de contrafilé? Eu venderia esse contrafilé, vamos falar, no mínimo, R$ 49, R$ 50, dependendo aí da região. E aí essa sobrinha, que era para caber na bandeja, foi para carne moída, dia 100, que vende a 39. Olha o tamanho do ralo, olha o tamanho da torneira, né? Então, essas regras de ouro, elas são essenciais para a gente manter a rentabilidade do açougue. Então, olhar para isso, eu vi que bastante, tem bastante supervisor, bastante multiplicador. Então, isso daí é o ponto essencial, um dos pontos essenciais para a gente não ter uma perda invisível, que a gente chama de perda invisível, tá? Ô, Acho que você pode Fabi, passar. só para reforçar, né? Nesse caso, então, acho que todos os varejos aqui, acho que praticamente todo mundo que está assistindo, pelo que tinha comentado, ou é responsável técnico, trabalha no varejo, ou é do varejo, precisa ter a sua planilha de rendimento atualizadíssima, com a porcentagem e separada de Mushiba já, né? O que padronizado. E isso ser auditado, né? Porque muitas vezes a quebra vai ver se a quebra é não identificada, isso vai somando, ninguém olha para os dados, as coisas vão virando uma bola de neve. Quando vê, a gente tá, depois a gente vai trazer ali dados de quebras que a gente tem uma análise da Abras, Abrap, mas a realidade que a gente vê principalmente os mercados de pequeno, médio porte, é que esses controles muitas vezes eles não são acompanhados e auditados. E aí essas pequenas, esse ralo, como você comentou, ele acaba ficando cada dia maior, né? E o que eu acho aqui, Pietro, assim, a gente tem muita gente bem especialista, geralmente os profissionais da carne estão há muito tempo, sabe, no setor, e é difícil se trocar, eu vou sair da carne e vou para a padaria, mais fácil é da padaria vir para o açougue, né, e porque realmente é um ofício, né, mas tudo a gente depende de pessoas, tá? Ah, as estratégias, né, que quando eu falo são os processos do açougue e as pessoas do açougue vão fazer o negócio acontecer. Se você já puder ir para o outro slide, eu acho que a gente já tinha falado isso também. A gente já mostra aqui, né? Então, tem gente que está com a equipe toda aí na sala, né? Não existe um processo desenhado para quem tem matriz aí, o pessoal do escritório, por mais que você desenhe uma estratégia linda, super eficiente, assim, as pessoas são parte essencial desse processo, né? Então, alinhar a estratégia, a arquitetura do negócio, do açougue, para a gente não ter esses ralos, para não ter essas perdas invisíveis, junto com pessoas, a gente não tem sucesso no nosso negócio, tá? Então aqui eu fiquei super feliz quando eu vi aqui, ó, multiplicador, porque é onde o negócio acontece, é onde a gente tem que se dedicar totalmente à formação dessas pessoas, né? Porque uma coisa ensinada errada, e a gente vê isso, né, como, eu falei, de onde você aprendeu a cortar a lateral do contrafilé para caber na bandeja e jogar isso daí em outro lugar? Ah, não, foi o formador. Aí você cai para trás da cadeira, né? Então, olha como esse papel da formação é fundamental, desses multiplicadores, como isso é fundamental, porque isso é um processo educativo, né? E carne eu falo que é artesanato de cortar, né? Assim, são artesões da carne, porque senão, sem metodologia e sem treinamento e educação, a gente tem esses ralos grandes aí, né? Então, quem não tem processo de formação técnica, isso é super importante ter, tá? E aí vem, você fala, Fabi, mas em monitoramento, auditoria, importante, é super importante, mas a base estrutural é a gente fazer o negócio acontecer com processos corretos e educando pessoas, senão não acontece. Mas também não adianta treinar se não tem o processo, né? Definir o processo é fundamental, aí treina, aí depois audita. Por isso que eu Acho que falei assim, vamos fazer o diagnóstico como se fosse um exame de sangue. Onde que eu estou acima, onde que eu estou abaixo aqui dos exames, né? Então, o processo diagnóstico, ele é esse.
Quais são os pontos que a gente tem que atacar? Porque todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. Né? A questão é saber o que para a gente estancar. Se eu estou com uma ferida grande, eu estanco essa ferida grande. Falando de ferida grande, vai para o próximo slide. Aí eu vou conseguir transpassar aqui um pouco para vocês. Falando de ferida grande, é isso. Sabe essa foto central aí do meio? Essa de cair para trás. Eu não sei se tiver um açougueiro aí, me ajude a ver qual que é o corte. Eu não sei se é aquela lateral do colchão duro. Eu não me lembro agora. Me ajudem, se alguém puder digitar aí no chat. Assim, a pessoa foi cortar, saiu um monte de coisa. O que deveria ser lá que eu mostrei das regras de ouro, só sair mesmo a membrana branca e tudo, traz isso daí. E aí vira moída de péssima qualidade para os lugares que podem fazer moída, e aí só vai piorando, né? E aí a moída que tem que ser o produto mais transparente, o melhor produto, vira o pior produto, aí você fala, nossa, a moída de lá é horrível, nem vou lá comprar, né? E aí, embaixo da moída tem uma foto de um picado, né? A gente começa a andar, né, nesse processo de consultoria. Ah, você vai em loja, gente, tem picado. Picadão disso, picadão daquilo. Nossa, tem um player super importante lá no Goiás, assim, acho que era uma gôndola inteira só de picado. Eu falei assim, tá errando e tá errando feio, né? Então é aí que a gente tem as oportunidades de cortar uma carne bem cortada para isso virar valor e a gente capturar valor com bons cortes, acaba virando picado que não vende, vai para o lixo, vai para quebra, tá? Aí tem exemplo aqui de bandejinha também, acho que é um cupim, né, gente, que tá aí na primeira pequenininha, um cupim. Olha o corte. Quer dizer, quem que compra isso? Aí você pega um filé mignon na outra foto, aí o filé mignon tá cortado onde é a parte mais nobre ali, que começa a parte mais nobre do filé mignon, ele é cortado. Então, que maneira que eu vou pensar o meu açougue para me trazer processos que me ajudem a capturar valor, ok? E aí, o restante a gente vê carne, que o pessoal só, ó, tava vaziozinho aqui o laboratório. O pessoal saiu para almoçar e aí ficou a carne lá. Carne gosta de frio, gente. Não pode deixar carne fora do frio, tem que estar lá, 0 grau, 1 grau na câmera. As perdas começam a vir. Um PEPS mal feito, né? Eu costumo olhar, né? Quando eu entro, o Pietro já visitou várias lojas comigo. O primeiro lugar que a gente vai visitar, Pietro, é a câmara. Se a câmara tá uma bagunça, aí eu já sei o que me espera depois. Se a câmera está organizada, eu sei o que, que eu tenho, está em ordem de validade. Opa, tem processo aqui. Gosto disso, tá? Eu acho que o próximo também, só para a gente. Fabi, posso só apontar uma coisa? Pode. Nas nossas visitas a gente vê muito também, né, a parte da temperatura, esses controles. Eu sei que os RTs estão aí, que eles têm equipamento, time de prevenção, de eficiência operacional, vai lá, mede, mas muitas vezes essas medições elas não são acompanhadas, não são auditadas de fato, e não tem muitas vezes tomadas de decisão. Isso aqui é uma coisa muito séria, né? Além disso, tem uma foto que é assim, bem interessante aqui em cima, que provavelmente é uma loja que faz desossa, né? E acho que tem muita essa discussão e muitas lojas provavelmente estão aí nos assistindo, passam por esse dilema. Vou trabalhar com desossa ou caixaria? Aí eu até queria perguntar para você, entendendo que a gente tem hoje um dos principais problemas do varejo é a rotatividade de pessoas, é a contratação, é a questão do turnover, é treinar, é capacitar, definir processo, tem bastante coisa envolvida. É mais fácil, mais cômodo passar essas atribuições para o fornecedor e aí receber já a caixaria, e aí eu só cuidar de processos mais simples, entre aspas, porque trabalhar com desossa tem um adicional, né? Tem conhecimentos mais específicos e você pode perder também muito produto nesse caso. Ou não, E estou nesse caso errado. dessa foto, é uma desossa. Por que, que eu tirei essa foto? Porque foi uma desossa muito mal feita, né? Então vou te trazer uma cena que eu vivi nessa loja. Assim, tinha um cara desossando, tá? Ah, um profissional desossando, e tinha atendimento na loja. Só que não tinha ninguém para atender o cliente.
E lá dentro tinha um profissional desossando, né? Então, claro que eu acho que tudo a gente tem que olhar e fazer o diagnóstico, mas para açougues menores, trabalhar nessa metodologia para desossar 10 traseiros, gente, assim, né? A indústria, ela evoluiu demais, né? Então, quando a gente, lá naquela primeira foto que eu mostrei, uma das primeiras fotos, se eu tenho um excelente fornecedor, se eu tenho confiança, se ele faz sob demanda, se ele me entrega, eu acho que isso daí tem que ser pensado. Se eu opto por trabalhar com cortes desossados. E alguns pontos muito específicos aqui, de casas de carne. Não sei se tem uma turma aqui de casa de carne, né, especializada, mas no varejo como um todo, hoje, eu olho e vejo as pessoas têm que olhar para o cliente e usar a indústria para me deixar mais eficiente, tá? Pessoal que Claro que está aí sempre. Tem bastante gente assistindo a gente hoje. Quero que vocês deixem nos comentários. Vocês estão trabalhando com desossa ou caixaria? Queria entender um pouco dessa perspectiva, se a desossa está ficando mais obsoleta a cada dia no varejo ou não, né? Se está bastante presente ainda. Tem dois comentários, uma de uma RT do Rio Grande do Sul que comentou que você comentou ali sobre o fracionamento do frango, né? Do peito de frango em filé, mas que lá tem uma proibição, não é permitido, que essa é a realidade no Rio Grande do Sul. Que É, quando que derivados, fracionamento de aves derivados em açougues sem o registro de inspeção, né? por E isso o papel dos RTs aqui é tão importante, né? Tem Uhum. alguns lugares que exigem esse registro com o RT, com a presença de RT, e tem lugares que realmente não é possível fazer, no sul, acho, principalmente, né? Tem bastante restrição, e como o varejo lidou com isso, foi fazendo centrais com CIF para poder mandar para a loja. Perfeito. A maioria aí no chat falando caixaria, e aí tem um que. E aí aquele blend, né? Entre desossa e caixaria também. Teve outro comentário aqui que enviou para a gente no Q&A, que é realmente desafiador esse controle pelo momento que o setor passa pela falta de mão de obra especializada e até a mesma dificuldade de contratação. Bastante do que a gente está comentando aqui. Então, é algo que a gente tem acompanhado. Então, quem está pensando pode ser um reforço, né? Começar a realmente trabalhar com caixaria. Mas, de novo, seja desossa ou caixaria, o importante é que os processos sejam muito bem definidos, né? A gente não vai poder parar de prestar atenção ou de dar treinamento, definir os processos, de auditar, de ter uma câmera fria com uma boa estrutura, de ter um bom atendimento. Eu acho que, independente de como é recebido esse produto, ele deve ser tratado da mesma forma. Exato. Para finalizar aqui, quando a gente faz o diagnóstico, esse foi um dos clientes que eu visitei. Você pode dar o play aqui, ó. É, não se assustem, gente. Ó, era a loja formadora aí, ó. Tá vendo? Era uma aluna, ela cortando uma maminha. Vocês conseguiram ver bem? Você conseguiu ver bem? Porque eu não sei se fica muito pequeno para mim, tá em tela Ficou um grande. pouquinho pequeno, ficou um pouquinho Vou pequeno, mas colocar de acho que novo aqui, ó. Vamos ver. isso. Aí, ó, Aí eu, melhorou. isso. Ela tá cortando uma maminha, é uma pessoa que estava sendo treinada. Aí, do nada, tinha um saco do lado, que aí já dá medo, né? Com umas carnes, que não era só do refile, o refile tem que estar sempre branquinho ali, né? Ah, vocês contaram quantas vezes ela cortou a carne? Eu contei. 22 vezes para tirar um bife. Então, turma da formação técnica, olha a importância aqui do trabalho de vocês. A faca não estava afiada, ela não sabia fazer o corte, isso gerava quebra. Multiplica isso por uma rede de grande quando essa pessoa vai sem treinamento adequado, né, para a área de venda. E aí, aí daí vem tudo, né? E vem Lero, fala, eu não vou trabalhar no açougue, aí contratou essa pessoa, fala, meu Deus, que dificuldade, essa pessoa vai embora. E aí por diante, né? Então, esse olhar para ter um processo muito bem executado, ele é imprescindível
para a gente obter resultados. Aí eu acho que você pode ir para o próximo, que a gente já está aqui nos nossos minutos finais também. E se a gente puder falar assim, Fabi, tá, mas quando a gente olha o açougue, tem, aí o pessoal falou, né? Ah, tenho que contratar pessoas. Eu tenho certeza aqui que o maior problema aqui é contratar pessoas e reter as pessoas. Thaís falou: ah, a indústria tem 75% de turnover em um ano, o varejo também, né? Então, quando a gente olha o 360, assim, todas essas interfaces, né, de produto que a gente fala um monte de pessoas, que a gente fala um monte, quando eu falo de pessoas, não estou falando do açougueiro, a gente tem que falar de RH, a gente tem que falar de um programa sério de RH para reter esses bons profissionais, para ele não ir para fora por causa de R$ 100, entendeu? A gente olhar preço, promoção. Pietro falou assim: a gente tem que olhar muito bem o rendimento. Sim, qual que é o custo net disso depois que eu tenho uma ficha técnica, depois que eu faço o rendimento? Como é que eu vou colocar meus preços? Como é que eu vou me posicionar em tabloide para ter um cadenciamento de preço que faça sentido para o meu cliente? Isso não vai sobrar. Sobra na gôndola, vira lixo, vira quebra, né? E atendimento, e eu estou falando de falar com a equipe de marketing, né? Eu vi que tem muitas redes aqui. Como é que eu estou comunicando isso para o meu cliente? Então, na hora que a gente vê, não é só a estratégia e o açougueiro. Todas as partes da empresa têm que olhar para isso, por isso ser muito bem comunicado. E pelo nosso trabalho, e pelo que está sendo comunicado, a gente conseguir chegar no cliente de uma forma mais rápida e acessível e transparente, para que o cliente decida e decida logo comprar e colocar mais produtos no carrinho, tá? Então, para finalizar, a parte, quando a gente vai no supermercadista e faz esse diagnóstico, eu chamo isso de espinha dorsal. Quando eu falo em espinha dorsal, é a gente olhar todos esses P's que a gente mostrou no slide anterior, que a gente faz um diagnóstico. Eu olho para a minha concorrência, eu olho para os resultados, né? Eu olho para quem está trabalhando para isso. A gente tem que olhar as pessoas. E aí a gente desce nessa espinha dorsal aqui, que é na coluna esquerda, que é olhar a estratégia da categoria. Qual que é o papel de categoria? Quantos clientes a gente vai e fala assim, qual que é o papel da categoria? Seja no açougue, seja na padaria, seja na mercearia doce, não importa. Fala, não sei. Então, se eu não sei qual que é o meu papel de categoria, como que a gente vai executar? Fica tudo muito mais fácil quando a gente sabe o papel de categoria. E a gente vai para o mix e a gente faz análise de pricing, aí a gente entra com um plano comercial desde o fornecedor até cortes, rendimentos, quanto que isso daí fica de custo para cada rendimento, tá? E o plano operacional, que aí é na base, que é olhando que embalagens que a gente vai usar, porque quantas vezes a gente está no açougue e fala, meu Deus, fica faltando essa embalagem. Vamos simplificar aqui? Por que eu tenho que ter 10 tipos de embalagem se eu consigo trabalhar com 3, 4, para não ter tanto problema de problema de embalagem? Então, a gente tem que ponderar tudo isso e desenhar uma estratégia processual para o açougue. Não estou falando aqui fácil, estou falando que tem que ser mais processual, que a gente tenha menos ponto de atrito para o cliente sentir menos. Quem está na ponta de gôndola tem que, ó, trabalhar, colocar ali para vender e para girar. E não para falar, meu Deus, não tem embalagem, tem que sair correndo, não tem PVC, não tem resinite. E a gente sabe que acontece isso, tá? E depois de toda essa estrutura pronta e montada e executada, aí sim a gente entrar com o processo de monitoramento, tá? E auditoria, para a gente saber que nota que eu tô, né? Mas quem não tiver isso não tem problema, faz uma autoavaliação. Que nota que eu me dou para o meu açougue hoje, né? Enquanto a gente não tiver profissional que ajunte a gente. E se nada disso for estruturado, gente, o que a gente vê acontecendo? A gente tem um risco financeiro, que é dinheiro jogado fora, rasgado, jogado no lixo, com margem comprometida. Quer dizer, se eu assumo que eu vou tirar um pedaço de contrafilé, que teria que estar sendo vendido a 50 e poucos reais, eu coloco para ser vendido como a 100, a 30 e poucos reais, alguma coisa errada tem. Eu estou rasgando dinheiro, tá? Tem esse custo.
estratégico, que é uma fragilização dos perecíveis, e aí, ao invés de falar o que eu estou fazendo para vender mais, para trazer mais clientes, de aumentar ticket médio, aumenta a penetração de cesta, a gente está só vendo onde eu estou quebrando, né? Eu acho triste quando a gente chega numa situação assim, onde eu estou fazendo margem, capturando margem e não transformar isso daí no, nossa, mas está quebrando, quebrando, tá? E o risco sanitário, os RTs aqui sabem, né? Um problema sanitário, você queima o nome da bandeira e nunca mais consegue recuperar, muitas vezes, tá? A próxima, Pietro, né? Lembrando que alguns dados aqui, quando a gente faz gestão de categoria e desenvolvimento de categoria, 50 a 60% dos resultados vem na ponta de gôndola. Então, assim, primor na ponta de gôndola, tá? E a gente não só vai ter um mix ideal, mas como melhora tudo, melhora a quantidade melhora o índice de ruptura, melhora a compra mais assertiva quando a gente tem processos juntos, tá? Acho que pode ser o próximo também, que a gente está bem próximo do nosso tempo aqui, Pietro, né? Aqui eu, aqui Os eu açougues, trouxe você só pode falar algum. isso. Posso. Que eu trouxe alguns dados só para a gente comparar os dados de mercado. E aí o pessoal que estiver assistindo pode ver se. Eu tenho certeza que todos têm ciência dos seus dados de loja e provavelmente da rede que trabalham, né? Hoje, média de faturamentos, segundo a Nielsen, um dado que saiu em 2022, não é tão recente. A gente sabe que tem lojas aí com participação de 20%, 25%, mas a média de 15% de faturamento no setor. A Thaís já trouxe dado, a Fabi reforçou no começo, hoje a carne ela já está em 80% dos lares brasileiros, né? Principalmente com essa mudança, né, em relação à pirâmide alimentar, a gente vê cada vez mais presente a proteína, com busca em relação à saudabilidade. Realmente reforçar só essa sensibilização em relação a esse setor que ele é tão importante para a fidelização do seu cliente. Se você não trabalha, isso vocês devem estar cansados de ouvir, se a gente não trabalha o setor de perecíveis de forma adequada, qual que é a nossa diferença do arroz tio João? Qual que é a diferença de um Nescau? Qual que é a diferença de uma Coca-Cola? Aí isso é só guerra de preço, né? Mas qual que é a diferença do meu açougue? Aí tem vários outros pilares. É um bom atendimento, é a qualidade, né? A exposição, é o mix. Então, quando você trabalha muito bem em todos os pilares, tudo que a Fabi tem comentado até aqui, você consegue trazer mais faturamento, trazer mais margem, reduzir quebra e aumentando o ticket e fidelizando cada vez mais clientes. Hoje, em média, isso são dados da Abras de 2025, a Abras olha para a questão da eficiência operacional, o quanto eu deixei de ser eficiente. Então, a ineficiência, que seriam as perdas do setor, elas giram em média 4%, 3,98%. Não precisam responder, tá, pessoal? Mas as perdas hoje das lojas de vocês estão próximas a esse valor? O açougue ele geralmente só perde para o FLV, né? E a gente sabe de que tem muitos casos de muitas lojas onde o açougue ele ultrapassa até o setor hortifruti. Isso é bem preocupante. Vocês estão dentro das metas aí de perdas da rede, da loja? Bom, o setor ele é altamente perecível, então principalmente a questão da temperatura, ela influencia muito, né? A gente sabe que a melhor estratégia para prevenção de perdas é venda, então ter suas estratégias muito bem definidas, como a Fabi comentou sobre organização, layout, exposição, se for necessário rebaixe de preço, que isso seja feito de forma rápida, eficiente. A questão do PEPS, mas principalmente o PVPS, o primeiro que vai vencer, o primeiro que sai. Quantas lojas, né, Fabi, a gente já visitou que não tinha uma identificação clara da data de recebimento, da data de validade. As caixas em cima eram caixas com data de vencimentos mais Mais longe. longes, né, mais distantes das caixas que estavam embaixo. A pessoa que está repondo, ela está em dia a dia, está com várias atividades. O quadro da loja basicamente nunca está completo, sempre tem alguém de folga, sempre tem alguém de férias, sempre alguém faltou. E
ou está com vaga para contratação. Então, essa pessoa com 1.000 atividades, se na hora do momento do abastecimento da sua câmera fria você não organizar o seu estoque, esquece seu PVPS. Ele não vai realizar no momento do abastecimento, ele vai pegar o primeiro que ele vê, e aí é o primeiro que vê, o primeiro que vai, né? Não é o primeiro que vence, o primeiro que vai. Tá, pessoal? Então, fiquem muito atentos a esse tipo de gestão. Aqui as principais perdas do setor, grande parte é por conta da própria deterioração do produto e validade, né? Principalmente por esses atributos que a gente falou, ligados à temperatura, inspeção de qualidade no recebimento. Eu vi que a Sheisa do Grupo São Vicente está aí, com um time de qualidade, faz um ótimo trabalho com inspeção de qualidade no recebimento do centro de distribuição, centralizado ali, depois enviado para as lojas. Já avaliando qualidade, porque esse produto entra sem qualidade, a chance de deterioração já é muito maior, independente da data de validade. Então, ver microbolha, macrobolha, análise de pH que muitos fazem, o peso, se tem exudato, se tem líquidos livres em excesso, tudo isso precisa estar em ficha técnica, pessoal. Senão o produto ele já entra sem qualidade, vai gerar perda. E o próprio desperdício operacional. Aí o que muita Fabi trouxe aqui hoje, né? Se você deixa Mushiba, o resto dos produtos, não faz o refil da forma adequada, se você não tá, os seus cortes não estão batendo com a planilha de rendimento que você tem coisa errada. É revisar os processos, executar os treinamentos e aí, como a Fabi comentou, depois auditar. Não adianta sair auditando se o resto da casa não está organizada, né, Fabi? Exato. Já E passa. para fechar, volto o que a gente falou lá no começo, né? Em cadeia de valor. Então a gente viu a Thaís falando na terça-feira de tudo que é feito na indústria. Antes da indústria tem um trabalho imenso aí nas fazendas. Quem aqui de longa data, de açougue, sabe quantas vezes a gente abriu um contrafilé, tinha hematoma dentro do contrafilé. Quantas vezes a gente abriu, ia tirar a picanha do coxão duro, na época que a gente só fazia desossa lá atrás, tinha abscesso de vacina, né? Então, essa cadeia de valor tem estado cada vez mais consciente para ser mais eficiente, né? Então, as fazendas demorou muito para fazer isso. A indústria, eu acho que ela foi mais vanguardista nisso, né? Porque tem muito assim, uma vírgula na indústria se transforma em milhões, né? E a gente tem que encarar quando isso chega no nosso açougue da mesma forma que a indústria encarou isso, né? Então, tudo bem, eu tenho aqui uma loja, tem um custo isso, mas quando eu transformo isso em 10 lojas, em 100 lojas, qual que é esse custo? Né? Quanto que isso pode transformar em valor para eu ter mais rentabilidade, para eu ter uma escola de açougueiro, para eu poder treinar melhor essas pessoas, para a gente poder bater na mão do RH e falar assim, vamos fazer aqui um programa de bonificação para açougueiro. Né? A operação, gente, ela vai ser, a operação de supermercado, ela vai ser o grande diferencial para retenção de cliente, tá? Então, eu acho que o olhar ele é esse, ele é de cadeia e cada um tem que fazer a sua parte aqui. Não adianta a gente ter o melhor fornecedor, vir o melhor gado, se a gente não consegue executar os nossos processos com maestria, sabe? E quem tá aí na ponta da faca sabe o tanto que é difícil de fazer, mas dá para fazer, tá? Eu acho que o próximo, é, acho que o que fica aqui, tá, gente, do nosso bate-papo, estou conseguindo terminar certinho no nosso tempo, né, a gente olhar para uma gestão com processos. Sem processo a gente não executa, as pontas não se falam, tá? Ter processos em si de alta performance. Então, o que eu vou fazer, como fazer, qual a metodologia que eu vou usar para executar? Isso me trazer captura de valor, tá? E principalmente, eu acho que aqui o P das pessoas, tá? De ter uma equipe muito coesa, né? Então, os líderes aí, os multiplicadores, assim, de sempre fazer essa reunião, bate-papo e tá com todo mundo azeitado, né? Não dá para a gente aceitar uma turma que entra no açougue e não sabendo o que vai fazer no dia seguinte. A gente chega às 6 horas da manhã no açougue e não tinha carne na câmara, tinha que ir lá na câmara pulmão pegar, né? Então, azeitem isso, cuidem das pessoas, tá? Que o resultado vai vir.
Gente, muito obrigada. Quem tiver dúvida, Pietro aí conduz. Pessoal, maravilha. A gente chegou ao final do nosso webinar, aí cumprindo com o prazo das 14h30. Deixa o cupom de desconto. Quem não estava na terça-feira, eu comentei, aqui tem um curso que a gente desenvolveu. A Paripasso está com uma área de educação. Esse curso ele é voltado para o setor de açougue. Ele fala sobre todos os elos, indústria, o fornecedor. Ele é muito focado no processo de inspeção de qualidade, definição de ficha técnica, análise no recebimento, os equipamentos que eu devo utilizar, depois recebimento, como armazenar, os processos focados em manutenção da qualidade e manutenção, não tem que falar de qualidade, de prevenção de perda sem falar de qualidade. Então, esse curso está bem interessante, tem um cupom de desconto para quem quiser assistir. Bom, Fabi, de novo, muito obrigado, nossa parceiraça aqui da Paripasso. Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Caso tenham dúvidas, caso queiram entrar em contato, mandem mensagem ali, seja, né, contato que vocês tenham alguém da Paripasso, seja pelo nosso Instagram, e acompanhe as nossas redes sociais e fique atento para os nossos próximos webinars. Aguardo vocês nas nossas próximas conversas. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Até a Obrigada, próxima. gente. Fabi, muito obrigado. Tchau, tchau.